Por que você repete os mesmos erros? Existe um fenômeno curioso no comportamento humano. Muitas pessoas, em algum momento da vida, começam a perceber que estão vivendo versões diferentes da mesma história. Relacionamentos diferentes, mas com os mesmos conflitos. Decisões profissionais diferentes, mas com as mesmas frustrações. Caminhos diferentes, mas que parecem levar sempre ao mesmo tipo de resultado. Isso levanta uma pergunta profundamente incômoda. Por que o ser humano repete os mesmos erros, mesmo depois de já ter sofrido com eles? Essa pergunta não nasceu na internet, nem em livros de autoajuda. Ela foi investigada por alguns dos pensadores mais influentes da psicologia moderna, na psicanálise de Sigmund Freud. No livro, Além do Princípio do Prazer, aparece o conceito de compulsão à repetição. E na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, encontramos uma ideia ainda mais profunda. Padrões inconscientes moldam nossas escolhas sem que percebamos. Ou seja, aquilo que muitas vezes chamamos de azar, destino ou coincidência, pode ser apenas um padrão psicológico operando em silêncio. E como sempre, está na literatura. Nesse vídeo vamos entender por que o ser humano tende a repetir os mesmos erros ao longo da vida. Vamos falar sobre o papel do inconsciente, como padrões emocionais se formam e por que o familiar parece mais seguro do que o novo, e principalmente como esses padrões impactam diretamente a vida pessoal, profissional e financeira das pessoas hoje. Um dos primeiros pensadores a observar esse fenômeno foi Sigmund Freud. Ele percebeu que pessoas recriavam situações que já haviam causado sofrimento. Não apenas uma vez, mas várias vezes ao longo da vida, relacionamentos que terminavam sempre da mesma forma. Freud chamou esse fenômeno de compulsão à repetição. Segundo ele, o inconsciente tende a recriar certas experiências ainda não integradas. É como se a psique tentasse revisitar a mesma história na tentativa de resolvê-la. Mas sem consciência, a pessoa vive versões da mesma narrativa. Durante a infância, cada ser humano constrói interpretações sobre si mesmo. Aprendemos o que fazer para sermos aceitos ou evitar rejeição. Na psicologia de Carl Jung, essas estruturas passam a fazer parte da organização da psique. Elas não desaparecem simplesmente com o tempo. Por isso, um adulto racional ainda reage emocionalmente com base em padrões formados décadas antes. Eles moldam como nos relacionamos com o mundo. Uma pessoa que aprendeu a agradar para ser aceita pode repetir isso na vida adulta, tolerando o desrespeito ou evitando conflitos importantes. Outra pessoa pode ter aprendido que demonstrar vulnerabilidade é perigoso, construindo uma identidade baseada em controle e autossuficiência extrema. Isso pode gerar dificuldade de intimidade e relações superficiais. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está reproduzindo um padrão antigo. Esses padrões também têm um impacto enorme na vida financeira. Pessoas que cresceram ouvindo que dinheiro é escasso vivem em ansiedade constante. Outras pessoas internalizam a ideia de que não são competentes, evitando oportunidades de crescimento ou sabotando projetos antes mesmo de tentar. No ambiente profissional moderno, esses padrões limitam o desenvolvimento. Existe um conflito interno entre quem ela poderia ser e quem aprendeu a ser. Aqui aparece uma das frases mais famosas de Carl Gustav Jung. Aquilo que você não torna consciente se manifesta como destino. Se você não observa seus padrões, eles continuam guiando suas escolhas. Você acredita que está vivendo a vida, mas está repetindo estruturas internas. Repetir erros não significa falta de inteligência. Significa que existem padrões inconscientes operando nos bastidores da sua vida. Por isso, o autoconhecimento sempre foi considerado um dos pilares da filosofia. Desde Sócrates, que dizia que uma vida não examinada não vale a pena. Mas quando você começa a observar seus próprios padrões, algo muda.
você ganha a possibilidade de escolher diferente. Fica claro que isso não é apenas uma opinião moderna, como está na literatura